Gostaria de anunciar o vice-prefeito de Diamantina. Hein? Não, é que ele... Ele vai embora hoje. O vice-prefeito de Diamantina... Eu não sei. Cadê a Patrícia? Ele veio apresentar a festa. Ponte? O sobrenome é Ponte. Doutor Pontes. Bom. Também sumiu. Estava aqui agora? Chama. Acho que foi chamado. Não, o vice de Diamantina que vai falar umas palavrinhas porque ele vai embora. Ele está no telefone, não está no telefone. Berlusconi. Ele está sabendo que ele vai falar? Pontes, vice-prefeito de Diamantina, que infelizmente vai ter que se ausentar do evento e por isso vai antecipar sua participação. 5 minutinhos para um depoimento. Na verdade, me pediram para vir amanhã. Depois falaram para eu vir hoje. E hoje falaram para eu vir amanhã, para ficar até amanhã. Mas tá bom. É um encontro extremamente interessante, produtivo. Eu sou vice-prefeito em Diamantina e estou aqui como ente político, né, representando o nosso prefeito, o padre Geraldo da Silva Macedo, padre G, me pediu para comparecer aqui. E transmitir a mensagem dele que nós estamos... Eu, por incrível que pareça, eu sou cirurgião de trauma, da urgência, então a gente fica um pouquinho afastado da fitoterapia, a nossa escola de medicina nos põe longe disso também, mas a gente vai aprendendo com a vida e vai vendo a validade e a ação dos medicamentos fitoterápicos e realmente é um leque de atuação muito interessante e a gente tem visto a validade e a eficácia desses medicamentos. E o Padre G me pediu para vir aqui para exatamente deixar aqui o apoio da Prefeitura, agora que nós estamos com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri começando, né, dando os primeiros passos. O pessoal da farmácia está aqui, a gente montar as redes e os arranjos lá, né, o professor Glauco aqui já tem uma série de projetos e está precisando de financiamento e está nos pedindo ajuda, quer dizer, a parte política entrando aí para poder investir nessas redes. E é o nosso compromisso mesmo de dar maior apoio para que a gente compartilhe tanto o setor privado, parece que a Catedral estava aqui, estamos com muito interesse de atuar lá em Diamantina. Inclusive, hoje nós estávamos falando com o pessoal da farmácia de fazer um seminário lá sobre esse assunto, e desde já estão todos convidados. A cidade é extremamente agradável, muito boa, e eu creio que, da nossa parte, a gente tem o maior interesse e vamos dar todo o apoio para que as coisas aconteçam. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, desculpe Não, que isso. a dinâmica da inovação. O importante é que está gravado, hein, gente? Agora é só cobrar. Bom, pessoal, eu tenho a honra de anunciar o último dos Cavaleiros do Apocalipse, que veio falar para nós de 50 anos nas pesquisas com plantas medicinais no Brasil. Dr. Gilbert, por favor. Você quer falar aqui em cima? Slide. It's okay.
Doutor Gilbert, se o senhor puder falar daqui de cima, fica melhor para o registro. Bom, eu agradeço a honra de poder falar aqui. Fui informado que não devia falar mais que 10 minutos, mas Agora já teve um pouco. 50 anos realmente são 51 anos. Eu cheguei em 58 aqui para trabalhar com o Dr. Walter Moos, que é um dos outros cavalheiros mencionados por... E Otto Gottlieb e Maura Magalhães também estavam no mesmo instituto. Foi Walter Moos realmente responsável de levar esses outros dois para essa área de química de plantas, apesar de Dr. Otto já ter na família uma indústria de óleos essenciais em São Paulo, então ele tinha uma conexão aqui com produtos naturais. Walter Moos era o pioneiro em Rio de Janeiro de estudo de plantas com atividade biológica. E em São Paulo era Ribeiro do Vale, e esses dois realmente criaram o que tem. Todos esses nomes que são mencionados históricos, praticamente tive o privilégio de conhecer. Inclusive foi mencionado hoje Fiocruz Manaus, Maria Leônidas e Maria Dean, conheci ambos. Fui a São Paulo consultar Maria Dean no passado. Esse pessoal que tem nomes colocados em instituições, tive o privilégio de conhecer e consultar. Então, foram eles realmente os pioneiros. E a minha parte foi uma segunda geração. E ela foi uma terceira geração entre nós presentes aqui. Então, eu fui professor dela no curso de pós-graduação que ela mencionou em Brasília em 1964, foi? Yeah. Então, yeah. Bom, eu só estou mostrando esse mapa que já foi mostrado por outros, mas eu queria indicar que eu trabalhei em quase todos esses, exceto o Campos Solinos, eu acho que trabalhei em todas essas áreas. Meu primeiro trabalho foi feito com uma planta colhida no Cerrado, no norte de São Paulo. E a segunda planta, que também foi colhida em 58, setembro de 58, cheguei em agosto. Em setembro de 58, estive no norte de Bahia, aqui, em Juazeiro, e colhi a segunda e terceira planta que estudei aqui. Então, comecei com esta área. Viajei muito em Minas, mas muito, porque após alguns anos de fazer química, poucos anos, o CNPq pediu aos fitoquímicos que dessem atenção às doenças endêmicas do Brasil. Então eu fiz logo um arranjo com José Pellegrino, da Universidade Federal de Minas Gerais, que era o Papa de parasitologia. E nós trabalhamos em esquistosomose durante talvez 20 anos. E viajei em áreas onde tinha esquistosomose. Então tive muito trabalho em Rio Grande do Norte, cidade de Pureza. Tivemos na Bahia, em vários lugares onde tinha esquistosomose. Mas rapidamente nesse trabalho, eu percebi a necessidade, que estava no título, trabalho no laboratório e no campo. Eu percebi logo no início que o que você faz no laboratório está perfeito. Mata o parasita, mata o vetor, funciona. Você vai no campo, não funciona. Então, o importante é fazer paralelamente. Tudo que você imagina no laboratório ou no escritório, você tem que estar fazendo lá fora também, no campo, para ver se funciona, para não perder anos fazendo o trabalho no laboratório, depois, quando você vai no campo, não funciona. Nós tentamos tudo para controlar caramujos, por exemplo, e mosquitos, inclusive controle biológico, não só controle químico, não só plantas, substâncias sintéticas também, ou derivados de plantas, de produtos naturais. E, eventualmente, resolvemos alguns problemas, particularmente nesta estação de campo aqui em Barreiras, onde nós estabelecemos bem no oeste. Eu fui impressionado com a saúde, a falta de saúde
do oeste baiano. Meu primeiro contato foi aqui, perto da divisa de Minas, Goiás e Bahia. Olha, não tinha uma pessoa saudável. Eu passei numa pequena cidade, não tinha ninguém lá. Todo mundo parecia que ia morrer no dia seguinte. Eu fiquei tão impressionado que esse apelo do CNPq foi na hora certa, me deu o impulso de não deixar aquela população como estava, se pudesse contribuir. Esta situação é um pouco melhor agora, mas não é de nenhuma maneira resolvida. As doenças lá eram doenças de Chagas, esquistossomose, amarelão, que é efetivamente infestação com dois vermes, ancylostoma e strongyloides, vermes que vivem no intestino, mas que chupam o sangue. E que então causam essa anemia. 25 milhões de pessoas com amarelão naquela época, 12 milhões com esquistossomose e estimado 10 milhões com Chagas. Então, a única realmente coisa que nós resolvemos com esse trabalho efetivo e que está efetivo até hoje foi a interrupção da transmissão de doenças de Chagas pelo barbero triatum infestans, não barbero brasileiro, barbero argentino, que é o que vive nas casas de pau a pique e transmite a doença eficientemente. Isso foi resolvido. Trabalho de uma equipe incluía vários entomólogos, que eu lembro bem, e dois deles ainda estão no Brasil, Carlos Castleton e Alfredo Martins de Oliveira. E a esquistossomose não resolvemos como eliminar o caramujo de uma vez. Mas a OMS, embora aprovasse perfeitamente pelo lado da OMS a área de moluscicidas, esquistossomose, o lado do meio ambiente da OMS não aprovou. E temos que largar o método, por causa do risco para outras espécies aquáticas. Bom, de qualquer maneira, isso foi o início. Então, vamos continuar. Então, malária era sempre um interesse nosso. Em Amapá, eu visitei uma cidade chamada Mazagão Velho. Mazagão Velho tem uma história secular extremamente interessante. Ela estava uma colônia de judeus sefardins perto de Casablanca, em Marrocos, que se chama Mazagão. E foi imprensado pelos muçulmanos, realmente, as pessoas de lá. E o governo português removeu-los para o Brasil, porque eles eram as pessoas que abasteciam os navios portugueses desde 1350, que os navios portugueses começaram a fazer aquela viagem para a costa da África e precisavam de água e frutas e coisas assim. E então eles transportaram em 1772, foram transportados de Mazagão para Lisboa. E o rei de Portugal diz, não cabe essa gente toda aqui, vamos mandar para a minha colônia lá. E então vieram para Amapá. Ele deu um terreno e estavam lá. Eu estive lá num dia que vinha uma procissão religiosa pelo meio dessa cidade e me disseram, a pessoa presente lá que tinha nascido naquela região disse que essa procissão passa sem interrupção desde 1775. É uma cidade antiga, mas tinha malária nessa região. E eu perguntei, quanto malária? 70% da população quando proliferam os mosquitos. A SUCAM, era SUCAM naquela época, agora Fundação Nacional de Saúde. Eu pergunto, a SUCAM deixa antimalarial aqui? Sim, deixa, mas só, não máximo 10% da população tem antimalarial, porque 70% da população não deixa suficiente. O que vocês fazem? Nós tomamos chá de bidens pilosa e Physalis angulata.
duas plantas que nativas na região. Isso foi tomado em Amapá, na região. E essa, eu não me lembro, isso provavelmente não foi. Mas, então, eu percebi que existia um sistema, o pessoal estava completamente satisfeito. Então, essa planta foi para Fiocruz, Belo Horizonte. Não fomos nós que levamos, foi outros. A Maria das Graças Brandão, que levou para lá. E venceu em todas as plantas antimalariais ou antimaláricas nativas. Foi o vencedor em ensaios feitos pela Fiocruz in vitro e in vivo. Então, é uma planta importante, é extremamente comum, cresce em Manaus, cresce no Rio de Janeiro, cresce em Belo Horizonte, cresce em quase qualquer canto do país. Inclusive cresce em Flórida, nos Estados Unidos. É usado na África, tem um remédio contra a malária que contém essa planta, vendido na África. Então, é uma planta de larga ocorrência e extremamente robusta. Agora, uma pesquisa semelhante feita na Guiana Francesa esclareceu quase amada como a planta tradicional de Guiana Francesa mais ativa em malária, devido ao que Adriano mencionou, os quasinoides. Esse quasinoide aqui, primeiro mostrado ativo contra a malária numa nível de nanograma, ou fração de nanograma por mililitro, foi José Augusto Cabral, do INPA, naquele período, que publicou o primeiro trabalho sobre a atividade. Ele não isolou, Cabral não achou nessa planta equácia, mas essa é a razão de interesse de equácia. Então, aqui nós temos plantas que resolvem um problema que, pelo menos na época que eu trabalhava naquela área regularmente, era a doença número 1, a mais importante doença em termos de mortalidade. Agora é bem mais baixa, porque nós temos outras drogas e a mortalidade agora é relativamente baixa na Amazônia, conforme que era. Mas não está na África. Na África ainda é muito séria a malária. 2 milhões de casos por ano e uma quantidade de mortalidade, um nível de mortalidade excepcional. Só a AIDS, eu acho que ultrapassa a malária em seriedade. As substâncias químicas estão aqui, não vamos falar porque tem que ser breve. Foi feito ênfase, logo que eu comecei com doenças endêmicas, algumas dessas doenças são transmitidas por vetores. Eu fui à Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, falei com o diretor lá. Ele deu as instruções, não esquece o vetor. Ele diz, tem que atacar a doença transmitida por vetor, parasita, em 3 pontos. A doença, o transmissor e o contacto entre o homem e o transmissor. Pelo menos tem que atacar esses 3. Se você tem a mínima eficiência, 30% de eficiência em cada a doença morre naquela região. Muito mais eficiente do que atacar só a droga. Então não podemos pensar em fitoterapia só isolado quando existe a doença transmitida por um vetor. Então eu fui esse é o mesmo lugar, Mazagão. Esse foi o homem que me contou a história de Mazagão, que eu acabo de contar. Ele tinha 80 anos e ele tinha uma plantação de deres. Deres é um inseticida que o Brasil era o produtor mundial antes de aparecer DDT e BHC no mercado. Antes de aparecerem os inseticidas sintéticos, o principal inseticida, eu sei porque eu era menino na Inglaterra e eu tratava das pragas no nosso cultivo. E deres era usado em todas as verduras. Isso é que nós usamos em todas as verduras, foi deres. Então, essas plantações, ele me contou que todo Amapá e até em Pará, pelo menos até Monte Alegre, em frente a Santarém, e nas 2 margens do rio Tapajós, era a indústria
básica. Toda a população trabalhava na produção. Não é não estranho. Agora eu soube mais tarde que nos duas margens do Rio Negro a mesma coisa. Até lá em cima de São Gabriel de Cachoeira, produziram deres. Agora essas plantações não sumiram. Planta nativa estão lá ainda. Plantações estão lá. Estão no meio da floresta, mas a densidade mostra que era uma plantação original. Deres, este dono dessa plantação diz, não, eu dou 2 toneladas de raízes para você em 2 semanas, se quiser. E, de fato, encomendamos 80 quilos e ele deu. E, então, foi avaliado a atividade inseticida e nós vimos que o trabalho que o Instituto Agronômico do Norte, que agora é Embrapa, Belém, tinha melhorado esta planta de tal maneira que este inseticida ultrapassa que qualquer outro país tem. Nós temos uma excelente cepa. Não deteriorou porque não produz sementes. Era tudo reprodução vegetativa. E nós temos então isso sem que o empresário existe mais que comercializa em escala mundial, apesar de ter mercado mundial, porque a OMS e FAO e a OMS declararam essa planta aprovada por produção de comida, alimentos orgânicos. Então é importante. Então, outros inseticidas existem, entre eles essa palmeira, muito comum, a Atalea flareata, cuja bráctea tem um inseticida, tem um repelente de insetos fabulosamente ativa, extremamente ativa. Isso foi assunto de tese doutoral de Dulcinea, que está aqui presente. Existem outras plantas, mas eu mencionei isso, que é importante. Na Amazônia tem que atacar as duas coisas. Agora, eu mencionei vermes intestinais, muito importantes. Tivemos há pouco tempo no norte do estado de Amazonas e um dos principais problemas da população lá são vermes intestinais. Nós temos um problema, porque a lista de plantas aprovadas pela Anvisa, que são realmente 3 listas que vêm desde a portaria 48, a resolução 48 de 2004, passando por plantas de registro simples, passando pela consulta pública 35 deste ano, listas de plantas, nenhuma delas realmente, para mim, é anti-helmíntica. Não temos nada anti-helmíntica aprovado que eu saiba. Isso é muito importante. Este é um problema de saúde sério na área rural remota. Nós fizemos um trabalho, tempos atrás, nós fizemos um trabalho com a pertologia, primeiro de Minas Gerais, mas principalmente com o UFRJ, Enio Goulart, aqui falecido agora, do UFRJ, e descobrimos que vários terpenos são letais para as primeiras larvas destes parasitas que eu mencionei que causam amarelão, extremamente ativas. Entre eles, por exemplo, a planta eucaliptus, os componentes cineol, por exemplo, em eucaliptus, folhas de eucaliptus, muitos eucaliptus, não todas, mas muitas espécies, eucaliptus globulus, por exemplo, se deita em cima do chão, uma área, fizemos canteiro com 40 mil ovos de Ancylostoma caninum. Colocaram ramo de eucaliptus, sem estranhar nada, só o ramo, em cima do canteiro. No dia seguinte não tinha uma larva viva, nenhuma. Nós ficamos impressionados com a potência antiparasitária das larvas, não do adulto, das larvas desses vermes.
as lavas passam por pelo menos 3 passos. Tem uma lava 1, lava 2, lava 3 pelo menos, que não tem proteção da carapaça que protege o adulto. Então, esses vermes são suscetíveis. Isso foi uma descoberta de Naftali Katz. Vou outra vez fazendo merda. Eu vou descobrir eventualmente como funciona esse negócio. O Naftali Katz, que era tempo passado o diretor da Fiocruz na Belo Horizonte, ele trabalhava em Jabuticatubas, em Minas Gerais, e a população era toda infestada de vermes. E menos uma família, e ele descobriu hortelã, estava plantado hortelã ao redor da casa. E ele entrevistou a família e descobriu que a mãe obrigava toda a família a tomar hortelã fervida em leite uma vez por semana. Não tinha um verme na família. E descobrimos então que carvona nesse hortelã lá, carvona era letal a esses parasitas no nível de 1 parte por milhão. Então, a modificação ecológica da área é um outro remédio, é uma outra parte do combate a doenças endêmicas. Você tem que atacar o vetor, tem que atacar o contato entre o homem e o vetor, de tal maneira que o parasita não passa. E você tem que ver o lado ecológico, porque poderia ser que resolve seu problema. Não? E nós descobrimos, por uma experiência grande numa favela no Rio de Janeiro, que nós podemos controlar o crescimento de parasitose muito bem com plantas contendo óleos essenciais. E uma série de plantas, foi tudo publicado, e entre eles capim-limão, eu coloquei capim-limão, que é o mais simples, mas o eucalipto é o mais eficaz. Eu queria mencionar esta contra a mordida de cobra. Eu estive em Macapá. Macapá tem o centro de plantas medicinais mais antiga da Amazônia. Amapá era um estado totalmente isolado antes do avião. E então eles montaram lá o primeiro centro de plantas medicinais. E o médico lá, Dr. Abe, me disse, olha, qualquer pessoa que entra aqui mordida por botrops, crotalus ou lachesis, sai daqui em 48 horas andando sem qualquer problema. Eu uso uma planta. Que planta? Não vou dizer, é dos índios. Me ensinaram isso. Então eu fui à farmacopeia tradicional da Guiana Francesa, fui lá em Paris, comprei o livro, e lá tinha toda a lista de plantas antiofídicas, e lá entre elas essa. E colhi todos os 6 com coletor mesmo do Centro de Plantas Medicinais, e eventualmente descobri que uma delas era o tal segredo da nação YMP, mas os franceses tinham publicado. Então nós vemos que o que é segredo e o que é conservado aqui em segredo está publicado no exterior muitas vezes, porque esses outros países são todos contíguos e não tem a legislação que nós temos, entendeu? De manter em sigilo essas informações. Então essa pentaclethra macroloba era esta planta antiofídica, e é uma solução para 3 famílias, veneno de 3 famílias de cobra. Walter Morse era muito interessado nisso e investigou profundamente a química, e uma pessoa lá da biofísica da UFRJ investigou paralelamente a atividade contra os vários enzimas, os que causam necrose, o choque anafilático, a hemorragia, a neurotoxicidade, tudo misturado nesses venenos de cobra, mas tinha uma substância para inibir cada um desses enzimas, entendeu? Interessante então, essa é uma área que não podemos deixar de desenvolver para a área norte. Aliás, todo o Brasil tem acidentes, é muito frequente no norte da Amazônia.
as mordidas de cobra e até recentemente não havia soro que não pudesse que pudesse ter fora de geladeira. E mesmo assim o soro é muito difícil de achar. No interior não se acha. E esse material, esse extrato dessas plantas não precisa de refrigeração. A atividade dura anos. Nós sabemos isso por ter aplicado em pessoas mordidas de cobra. Então, ele não tem problema nenhum, é oral. O Lauro Barata, cuja família tem uma fazenda no Marajó, disse que quando o pessoal é mordido por cobras, bebem um frasco inteiro desse extrato de planta e a dose é uma colher cada meia hora, mas nada mal acontece, mas ficam livres de qualquer problema. Então, isso é importante para nosso desenvolvimento. Aqui, para finalizar, é onde nós estamos propondo fazer nosso primeiro piloto. Já está bem planejado. Isso é um pelotão do Exército na fronteira, lado de cá é Colômbia, e isto é Brasil aqui. Aqui é o aeroporto onde a FAB, a aeronáutica, leva os suprimentos. Esta área é bem isolada, na divisa Rio Huelpes aqui. E existem 7 desses pelotões na Amazônia, e o Exército mantém lá médico, farmacêutico, muitas vezes dentista e técnico agrícola. E são os únicos médicos, os únicos farmacêuticos, dentro de dias de viagem por superfície. Então, quem fica doente, seja principalmente indígenas, recorre ao Exército. Então, o Exército veio conversar conosco que se não pudéssemos fornecer uma solução para... Agora, esse problema aqui, dessa região, é comum em vasta área do Brasil. Vasta área não tem socorro nenhum médico. Então, a ideia é que cada família terá umas plantas ao redor de sua casa que estão ativas para determinadas doenças que são comuns naquela área. Naturalmente, o padrão de doença é muito diferente do Sul. As plantas aprovadas em geral pela Anvisa não medram lá, certamente não são nativas, e então nós temos um certo problema de resolver em termos de registro ou aprovação pela Anvisa de plantas que são nativas e que resolvem os problemas lá. Muito obrigado. Dr. Gilbert, em nome da comunidade Fito e de todos aqueles que já têm clorofila no sangue, não importa em que proporção, o nosso agradecimento. Muito obrigado. Villa-Lobos dizia que o Brasil tem a forma de um coração. É o coração do mundo que cabe todos que queiram trabalhar por um mundo melhor. Eu tenho que agradecer a Deus que me deu aquela saúde que eu tenho, porque sem essa não faria esse trabalho, não? Então, publicamente agradeço. Nós estamos esperando ele abrir o seu primeiro. Então tá. Um de cada vez. Ela deu um peso pesado pro Gilbert. É, a altura dele, a altura dele. Oh, Debray. Eu sou apaixonada por esse livro. Tem uma homenagem também do núcleo, que é bem Gilbert, a seu coração brasileiro, nossos agradecimentos. E vou te dar um abraço no fundo.
gente queria cantar uns parabéns. O Ben fez 80 anos agora nesses dias. Dizer que meu coração brasileiro, como o Fernando falou, também identifica a minha esposa, que era brasileira, que descobriu um balões tipo completamente novo antes de eu chegar aqui. E ela realmente me introduziu em toda a sociedade brasileira em que eu vivi esses 51 anos. Agradeço a ela também por essa... que Deus organizou, porque não foi eu. Estou esperando. Eu sou a moderadora, estou mandando Tadei, do IMPA, e os demais participantes para compor a mesa do debate. O Gilbert. Bem, pessoal, agora a mesa está pronta e vamos então... As perguntas. As perguntas e ainda mais, o próximo evento vai acontecer hoje também? Aqui a reunião com os prefeitos. Ficou... Tudo para amanhã, né? Tá ok. Então, pessoal, nós podemos ir até às 10, hoje, discutindo os 50 anos. Os 40 anos da contribuição. Pois bem, então nós gostaríamos de utilizar a dinâmica da seguinte forma. Vamos liberar 3 perguntas e, por favor, direciona a qual expositor, para que nós possamos depois, então, discutir. Quem gostaria de fazer alguma questão? Vamos lá. Primeiro, apresenta, por favor. Sou o Emerson, do Achei Laboratórios. Eu queria parabenizá-los, né, a todos, e especialmente ao Dr. Gilbert, né, por esta carreira fabulosa. Minha pergunta vai para o Ciane. O Ciane mostrou para a gente uma verdadeira revolução, né? O mundo industrial está muito habituado a esse tipo de cronograma, esse tipo de organização. Queria saber, por curiosidade, como é que foi a aceitação dentro do programa, como é que foi os debates, e quais foram as barreiras, as principais barreiras na implantação desse tipo de sistema de gestão, né? Sucintamente, que eu creio que foram várias, mas o que é que você acha que poderia evoluir e quais são, dessa experiência, o que é que você tira, né? Em 2 partes eu vou responder, então. A primeira é quais foram... Está muito alto isso aqui. As dificuldades foram as comuns quando você mexe no vespeiro. Você bota a mão num enxu e assim, você leva picada de todos os lados, tal, mas tem que ter paciência, tolerância. E assim, uma vantagem que a gente tinha é que nós também éramos pesquisadores. Então, assim, dava para dialogar de igual para igual e saber das dificuldades. Inclusive, os nossos projetos estavam em jogo também. A gente não estava julgando. Era uma coisa bem endêmica, né? Todo mundo, vamos todo para o mesmo barco. E houve muita resistência no começo. Resistência de todos os tipos que você pode imaginar. E quando eu coloquei vontade política no final, é que você tem que ter um background da instituição. Ou você te seguram ou não te seguram nas suas atitudes, né? Eu não falo a sua, mas da equipe e da proposta.
Agora, a proposta não pode parecer uma coisa ditatorial, mas não foi, não. Era muito discutida, tinha muitas reuniões, tinha o, né, cara a cara, tinha as discussões, nem tudo andava, dava certo, você combinava uma coisa, voltava e tal, mas, com o tempo, a coisa foi... eu acho que até a gente foi aprendendo também. Até não, com certeza. Mas, assim, os pesquisadores, principalmente os mais arraigados, na cultura acadêmica, de novo, hein, não é a cultura acadêmica culpada, mas ela não é exatamente o perfil que a gente queria botar em Famanguinhos. A gente estava pensando em uma coisa intermediária, voltado para produto. Não falando em produção, mas falar em desenvolvimento de produto. Porque depois de um tempo também, Emerson, a gente percebeu que a gente não ia conseguir desenvolver produto. A gente ia conseguir chegar até uma etapa, tentar transferir, né? Porque não era impossível. A gente teria que ter a consultoria clínica, por exemplo, para ter uma ideia de como aquele negócio ia acontecer fisiologicamente, se uma coisa oral era adequada ou não, para você planejar o restante do projeto desde o começo. Mas então saía, mas a gente não pensava em fazer a coisa clínica, ou então, eventualmente, em algum caso, também não havia uma rede como existe hoje de ensaios clínicos, mais disponível. Então, tudo era muito cru, né? Mas, assim, foi um pega para capar no começo. Teve bastante problema, mas com o tempo todo mundo foi... Eu não sei, aí que eu acho que é a figura do gerente mesmo. E quando eu falo gerente, eu falo a equipe que gerenciou, né? Que entendia do problema. Não eram pessoas que não entendiam, que não eram pesquisadores. Tinha gente que não era também, né? Mas é aquela coisa, tudo você consegue, depois de um tempo, com paciência, tolerância e tal. É possível, eu acho foi viável, né? Até um certo ponto, a coisa aconteceu muito bem. E a segunda pergunta que você falou, eu acho que tem até a ver, eu até aproveitar a oportunidade de responder, eu não me lembro a segunda pergunta, mas eu sei a resposta que eu vou te dar. A coisa, embora ela tenha parado, vamos dizer, sido interrompida, e por isso, de novo, eu acho que eu celebro o renascimento, vamos dizer assim, né, dessa coisa via esse evento, o que a rede vai fazer ou pode fazer, a alma do negócio, como eu disse, não morreu. Tanto que o modelo de gestão, não sei se bem eu posso dizer de gestão, mas acho que sim, que a gente tentou levar os projetos científicos dentro de Famanguinhos, acabou sendo comprado, absorvido pela Fiocruz, pela Fiocruz inteira, quando eles perceberam como uma coisa... Ou seja, a gente pagou um preço pelo pioneirismo, todos os preços que você pode imaginar. É só olhar para a história, você está cheio de gente apanhando por ser pioneiro. Eu acho que nós fomos pioneiros, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, que era fazer desenvolvimento tecnológico dentro do setor público. Inclusive, não tem isso. Na época, hoje eu não sei, mas na época não tinha isso no mundo inteiro. Como a gente estava muito em contato com o pessoal Médicos Sem Fronteira, o pessoal do DND, eles ficavam muito entusiasmados com a gente, porque eles estavam lidando com o setor público que tinha uma visão mais pragmática da coisa. Então, assim, embora a gente não tenha chegado a produto ainda, né, chegamos a algumas patentes, estão sendo negociadas e tal, eu acho que o modelo ficou. Tanto que a equipe, depois, antes dela se dissolver, ela acabou dando a consultoria para a montagem do PDTIS da Fiocruz, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional para as Redes de Medicamentos. Né? Eles queriam seguir aquele modelo. Então, até o momento que eu segui, eu posso dizer que a alma sobreviveu. Agora, não sei mais coisa que eu acredito muito, seja a alma, é a maneira de dizer. Eu queria, primeiro, parabenizar a mesa, os palestrantes, mas eu queria fazer uma pergunta para a doutora Laide, é mais um espírito de curiosidade. Na época que se informou dos usos medicinais do ipê roxo, diz que destruíram aí centenas e centenas de árvores, tirando cascas de ipê roxo. A minha pergunta é o seguinte, existe alguma coisa de que só o ipê roxo detém a lapachol e a lapachona, ou também o ipê amarelo tem o mesmo tipo de comportamento? Outras estruturas, como aquelas que eu mostrei, né, furano, naftoquinonas, que estão presentes em outras espécies, né, de ipês e que são antitumorais também. Mas existem já várias patentes, entre aquelas, não é entre aquelas 26, outras, porque
foram desenvolvidos processos de síntese, nós mesmos fizemos a síntese de em algumas teses, mas isso lá fora, né, outras metodologias, estruturas semelhantes, já variando as estruturas, né, há algumas patentes lá fora sobre, além da beta-lapachona, destas furano-naftoquinonas, originalmente isoladas dos IPs. E aí a imaginação, né, leva a outras estruturas e cobre toda uma gama, há uma patente com um número variável de estruturas, né? Onde X, X', Y, isso, pode ser tudo que você imaginar. Mas acho que há sempre espaço para uma outra estruturazinha. E essa é a história. Eu só queria comentar que IP amarela de Amazônia, isto é, tabebuia ceratifolia, tem tanto lapachou no Cerne quanto IP roxo. IP roxo quase não tem lapachou. Ceratifolia que tem muito. E como ela é mais abundante, pelo menos nas áreas onde eu tenho observado, essa é a fonte de lapachou de escolha. O programa de lapachou iniciou com uma visita ao IKEA, isso é, o Ministério da Agricultura, quando eu estava lá primeiro, de Jonathan Hartwell, encarregado do problema de substâncias anti-câncer, substâncias naturais anti-câncer, no NIH em Washington, ou em Bethesda. E ele disse, trabalha, faz favor, com bignoneáceas, porque eles todos têm atividade anti-câncer. E descobrimos que o que era comum às bignoneáceas era lapachou e esses outros derivados que ela aí mencionou, várias modificações da estrutura, mas a atividade anti-câncer era devida principalmente a lapachou e derivados. Então, é comum até a família. Professor, isso mudou um pouquinho, né? Achava-se que era o lapachol, né? Mas não era o lapachol, o principal antitumoral. Só para acrescentar uma outra informação sobre IPs amarelos, que na região onde provavelmente lhe interessa mais, são pelo menos 4 espécies de amarelo. São incano, crácia, serratifolia e mais uma que eu esqueço. E uma delas só dá na várzea, que é o crácia. Então tem uma variação. Também tem problemas até na Europa com o IP amarelo da Amazônia, justamente porque não querem padrões, na verdade, para garantir não falsificado, e entra lá várias espécies daquela região lá do Amazonas, de vários amarelos. Posso complementar? Nós estudamos fitoquimicamente ocrácia, encana, serratifolia, avelaneda, impetiginosa, todas essas nós já estudamos. Realmente, IP roxo, que é o mais conhecido, né? Era o mais conhecido, o teor de lapachol é muito pequeno. Serratifolia, assim, é o mais rico, né? Encana também. Ocrácia tem quase que exclusivamente as furano-naftoquinonas, entendeu? Nós isolamos várias, sintetizamos, né? Agora, realmente há o problema na Europa e nos Estados Unidos, que importam cascas de IP, né, do Brasil, da América do Sul, aí, Argentina, e tudo é vendido como IP, mas há uma grande diferença, como lapacho ou tarrebo, né, tarriba, mas há uma grande diferença na composição, se é o amarelo, se é o roxo, das espécies, né? Bem, por favor, o nome e a instituição. Meu nome é Lúcio. Eu não sou de instituição, eu não quero fazer uma pergunta, quero fazer um agradecimento pessoal
que já foi feito aqui, de maneira geral. A Maria agradeceu ao Dr. Gilbert, em nome de Farmanguinhos, o Glauco, em nome do núcleo. Eu quero fazer um agradecimento meu, pessoal, que ele foi a primeira pessoa com quem eu trabalhei, isso tem 34 anos, quando acabei a minha graduação. Depois voltamos a trabalhar juntos, em Farmanguinhos, que por motivos que não valem a pena aqui, eu saí, e eu faço a minha defesa de tese de doutorado, em março do ano que vem, onde ele está convidado para estar na minha banca, e o que eu aprendi de planta medicinal, eu devo a ele e várias pessoas que seguiram o caminho que ele nos ensinou a trilhar. E além de ser um cientista brilhante, ele é um homem de uma alma, de um coração que não tem mais tamanho, que ajuda a cada um que se aproxima dele. Então, muito obrigado, Dr. Gilbert. Tem mais uma pergunta aqui. Aqui. Antônio Celso, Farmanguinho. Eu também queria agradecer. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Gilbert no projeto das farmácias verdes, em que nós conhecemos esse Brasil quase tudo. E eu quero fazer essa pergunta, se esse projeto vai recomeçar, esse projeto que está pronto, até irrigação, certo? O Ciane sabe muito bem disso, porque era o gerente, né? E a outra pergunta é em relação ao creme de Copaíba, que foi uma coisa maravilhosa que nós fizemos, né, em Farmanguinho, também no tempo do Ciane. E esse creme de Copaíba ficou sem continuação. E deu um bom trabalho no hospital do INCA e do Bom Sucesso, com HPV, e realmente não teve continuidade. Eu acredito que, respondendo àquela sua pergunta que o senhor falou, doutor Gilbert, antes de morrer, eu queria fazer alguma coisa importante nessa parte, porque isso, o senhor me falou isso, eu estou repetindo. Então, essa é a minha pergunta, tá? Para que o senhor possa responder, possa indagar. O Glauco também pode responder sobre isso. Olha, este programa agora, PN, PMF, que nós estamos tratando agora, não é o primeiro esforço nacional nesse sentido. Como Antônio Celso acaba de dizer, viajamos pelo país inteiro selecionando lugares para instalar farmácias verdes. Por volta do ano 2000, não? Gislaine participou nisso, foi uma das pessoas principais envolvidas, e Antônio Celso, muitas vezes sem eu acompanhar, fizeram viagens em aviões pequenos para lugares remotos, e estivemos em Pará, em Maranhão, em Tocantins, até lá no sul, a Joia, em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Freiburg, e essa é a cidade das maçãs, Freiburg. E então tivemos uma demanda reprimida. Isso não decolou porque falta de dinheiro. Eu acho que o principal foi isso. Dinheiro não saiu para financiou a viagem, mas não a implantação. Então, tudo que nós planejamos naquela época, agora estamos querendo repetir, com mais experiência, mas não mudou muito. A demanda tecnológica é a mesma,
e selecionamos lugares realmente. São João de Piauí, eu me lembro, foi o sul de Piauí, que era um lugar seco, mas com a quantidade de água no aquífero lá embaixo, que era espantoso. O lugar seco, Caatinga. E fizeram um poço artesiano e jorrou água a 40 metros de altura, tanto a pressão, quando abriram o poço. Acharam que era o maior poço artesiano em termos de pressão do mundo, mas não era. Descobriram que na Ásia tem mais dois, que mais altura ainda jorra água. Chamaram Petrobras para fechar o tubo. Agora, essa Caatinga, esse aquífero embaixo da Caatinga é enorme em extensão. É já conhecida mais ou menos a extensão dela. Poderia irrigar a Caatinga inteira praticamente com água desse aquífero. São coisas que a gente descobre que não imagina, não. Infelizmente, aquela água está indo jorrando para nada. Poderia irrigar aquela fazenda longa, grande, que nós fomos visitar, sem bomba, sem nada. Pode inclusive gerar eletricidade com ela. Mas nada foi feito. Então, eu tenho um pouco de tristeza com isso. Eu espero que Deus me dê a vida para ver isso revertido e nós, esses programas, gastamos tanto dinheiro, tanto viagem, tanto tempo e tanto pensamento e não foi realizado. Então vamos ver se esta vez vai em frente. O creme de Copaíba, Copaíba, nós tivemos uma informação, eu chamo de anecdotal, como é uma informação de um médico do INCA, Instituto Nacional de Câncer, que 23 mulheres com aparentemente câncer do útero, do colo do útero, iam ser operadas. O médico tratou essas mulheres com creme vaginal, mas teve a ideia de colocar 20% de óleo de copaíba no creme. 17 dessas 23 mulheres, após esse tratamento, cessaram de ter tumor algum, ficaram limpos, não foram operados. Eu desconfio que não era neoplásica o tumor, eu acho que estava na fase de HPV, papilloma vírus, que causa o tumor lá. E, então,